Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo Clia, o nosso espaço para falarmos de psicologia, saúde e educação. Eu sou Ana Paula Magosso, psicóloga e diretora da Clia, e hoje eu estou aqui com a neurocientista e pós-graduada em reabilitação cognitiva, Vitória Akemi, para bater um bate-papo com a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Vitória! Oi, Ana, tudo bem? Queria agradecer pelo convite de vocês, estou muito feliz de estar participando. Eu também estou muito feliz com você aqui. Tenho certeza que você vai trazer informações muito legais para o pessoal. O nosso assunto de hoje é a reabilitação cognitiva, que é um dos serviços que a CLIA oferece e que a Vitória está à frente dele. Então, Vitória, vamos do começo para as pessoas poderem compreender. O que é a reabilitação cognitiva e para quem esse tratamento é indicado? Então, Ana, a reabilitação cognitiva é basicamente uma intervenção que ela vai atacar esses déficits cognitivos que podem acontecer em diversos transtornos. Quais transtornos que podem acontecer, né? Então, pode ter no TDAH, o transtorno de déficit de atenção, que tem essa questão atencional, ou a questão nas funções executivas, né, que acontece bastante, mas também em outros transtornos. Então, lesões adquiridas, o TCE, né, que é o traumatismo crânioencefálico, ele também acarreta alguns déficits cognitivos. As demências também, os déficits cognitivos com a idade, e também AVCs, no geral, também acarretam em déficits cognitivos. Então, a reabilitação ela tem o objetivo de restaurar esses déficits ou compensar de alguma forma. Então, dentro da sessão de reabilitação, a gente trabalha com treinos cognitivos e também com estratégias compensatórias para compensar as atividades de vida diárias que são afetadas nesses transtornos. Nossa, Vitória, mas é muito bacana, né? A gente poder entender que quando você tem algum déficit ou alguma dificuldade, que muitas vezes as pessoas ficam buscando um remédio para isso, que muitas vezes você não precisa de um remédio. Você tem aí exercícios e intervenções terapêuticas que você pode fazer para poder reabilitar ou até mesmo retardar, né, a perda dessa função quando a gente fala das demências. Isso é muito bacana. E penso que muito importante, porque nem sempre o medicamento é algo que as famílias concordam, porque são medicamentos aí de sistema nervoso central, e a gente ter um meio aí que a gente consiga sem a medicação é ganho para o paciente, né? Sim, com certeza. Na CLIA e em outras clínicas, a gente tem assim várias abordagens que trabalham com o funcionamento cerebral. Qual que é o diferencial da reabilitação cognitiva? A reabilitação cognitiva ela tem um diferencial que eu acho muito interessante, que é que a gente trabalha com metas SMART, que a gente chama. Então, as metas SMART, elas são S, de específicas, né? O M é de mensurável, então são medíveis, mensuráveis. O A, de atingíveis. O R, de relevantes. E o T, de temporariamente definidas. Então, dentro da reabilitação, a gente trabalha muito com o paciente, mas também com os cuidadores e com os familiares. Então, dentro da reabilitação, no início, a gente pergunta, né, as queixas cognitivas que esses pacientes trazem, tanto os pacientes quanto os familiares, que a gente vai trabalhar literalmente nessas queixas. Então, pode ser que ele apresente alguns déficits cognitivos, mas que esses déficits cognitivos, na vida diária, atrapalham em algumas atividades. Então, esses pacientes vão trazer para a gente quais são essas queixas e, em cima dessas queixas, a gente vai fazer as metas de curto e longo prazo, que são revisadas, né, a cada 3 meses, dependendo, né, de cada situação, e que são revisadas com esses pacientes e com essas famílias, para que elas sejam sempre certeiras, né, assertivas, de acordo com o que cada paciente precisa. Ou seja, você vê o resultado de uma forma factual, né, daquilo que está sendo feito e a família e o paciente vão acompanhando isso junto com você. Isso é muito importante, porque uma coisa que a gente escuta muito a gente faz, mas a gente não tem muita ideia do que está trabalhando, ou qual objetivo vai alcançar, ou às vezes a família ou o paciente tem a impressão que não está funcionando. Então, eu acho que isso dá aí uma segurança também para a família do processo que está sendo realizado. Isso é bem interessante.
Com E certeza. você comentou, Vitória, sobre quais pacientes são indicados para essa abordagem, né? E quais funções cognitivas são frequentemente mais trabalhadas na reabilitação com esses pacientes? E como você vê o impacto na vida diária? Se você puder trazer alguns exemplos, vai ser bem bacana para ajudar a compreensão de quem está assistindo. Claro. Então, os domínios cognitivos que a gente trabalha dependem muito de cada situação. Então, por exemplo, num caso de TDAH, claramente a gente vai ter que trabalhar mais a atenção e as funções executivas. Mas num caso de um AVC, por exemplo, ou de uma lesão adquirida, né, no caso também de um traumatismo crânioencefálico, as regiões que são afetadas, né, e os domínios cognitivos que são afetados são diferentes em cada caso. Então, por isso que é muito importante uma avaliação bem feita, né, uma avaliação neuropsicológica bem feita, e essa parte da anamnese e das queixas de cada paciente. Mas, no geral, né, para conseguir responder a sua pergunta, normalmente a gente sempre trabalha algumas funções que são muito importantes para outras determinadas funções, né? Que é uma corrente. Então, por exemplo, a atenção, ela é muito importante para a nossa memória. Sem atenção, a gente não tem uma memória boa. Se a gente não presta atenção em algo que a gente está fazendo naquele momento, aquela informação não é armazenada. Então, a atenção, no geral, ela é muito trabalhada, e também a memória operacional, que ela é usada, né, diariamente em todas as tarefas que a gente faz, todas as atividades, a memória operacional é muito usada. Então, em praticamente todos os casos, a gente trabalha principalmente a atenção e a memória operacional, mas vai depender de cada paciente, cada indivíduo, de acordo com as queixas e de acordo com a avaliação neuropsicológica também. Então, o seu processo de reabilitação ele é bem personalizado, né? Vai bem ao encontro do que cada paciente precisa. E isso é muito importante, porque vai muito ao encontro daquilo que a gente, enquanto equipe interdisciplinar, faz na CLIA mesmo, né? De procurar particularizar o que cada um precisa para poder atender essa necessidade, né? Exatamente. E me fala uma coisa, Vitória, na CLIA a gente atende uma variedade muito grande de pacientes, com uma amplitude de faixa etárias, desde bebê até o idoso, e com as mais diversas necessidades, né? Como que você vai adaptando essa reabilitação cognitiva para essas idades diferentes, para diferentes condições neurológicas, né? Você falou do TDAH, da demência, das lesões cerebrais. Como que acontece esse manejo da reabilitação? Então, esse manejo, né, essa individualização vai partir dessa tríade, então, que eu gosto de chamar de tríade, que é muito importante para a gente individualizar esse atendimento para cada uma das idades e para cada um dos transtornos que chegam para a gente. Então, uma boa anamnese, né, então entender o histórico desse paciente, uma boa avaliação neuropsicológica e um bom estabelecimento de metas. Mas, além disso, né, dessa tríade, que é muito importante para a gente entender qual a demanda de cada caso, é entender qual é o engajamento desse paciente. Então, o que engaja esse paciente? Se é um paciente mais adulto e gosta, por exemplo, ele foi um advogado e gostava desses tipos de assuntos, eu vou trazer esses gostos pessoais para dentro da minha sessão. Então, vou trabalhar, por exemplo, o foco atencional dentro desse tipo de atividade que engaja esse paciente para que ele se interesse, né, pela intervenção. Ou no caso de crianças mais novinhas, a gente traz jogos que vão trabalhar cada um dos domínios que a gente precisa, seja ele planejamento, seja ele atenção, seja ele memória, para que a criança se engaje dentro da nossa proposta de treino cognitivo ou de estratégia compensatória. Então, conhecendo essa criança, esse adulto, esse idoso, na anamnese, no estabelecimento de metas e na avaliação, é importante para que a gente consiga fazer um planejamento individualizado e que a criança, adulto, idoso se engaje, né? Veja um propósito, goste do que está fazendo e não só vá para fazer treinamentos genéricos, enfim. Nossa, isso que você falou é muito importante, porque quando a gente escuta reabilitação cognitiva, a gente já imagina uma coisa muito chata e maçante, né? Igual quando a gente pensa em reabilitação motora, por exemplo, né? Aqueles exercícios repetidos que o paciente quer ir embora porque custa muito para realizar.
Mas quando você traz esses interesses e gostos pessoais, fica tudo muito mais leve, né? Muito mais gostoso de fazer. Sim, lógico que tem assim uma estruturação, é repetitivo, né? Porque a gente está treinando e a gente precisa de repetição, mas a gente tenta sempre alterar, deixar num formato diferente para que não seja assim, nossa, estou fazendo a mesma coisa de novo. Não, a gente está treinando a mesma habilidade, mas de formas diferentes para ficar dinâmico sempre, né? É como na academia, né? Você vai trabalhar tríceps, por exemplo. Tem 10 exercícios que você pode fazer, né? E o personal vai ali alternando de um para o outro. Porque se for todo dia o mesmo, chega uma hora que você não aguenta mais repetir aquilo, né? É verdade. E me fala uma coisa, Vitória, no dia a dia, você falou assim da participação da família, de cuidadores, né? Então, existem técnicas que são repassadas para serem desenvolvidas em casa, né? Como é que esse auxílio da família, do cuidador, quando a pessoa precisa, né, desse auxílio, ou é criança, ou é idoso, está com alguma incapacidade, como que isso ajuda no processo? É muito importante essa participação desses cuidadores, desses familiares, porque o que acontece? O treinamento cognitivo, ele é muito eficaz e ele precisa ser feito, mas de forma contínua. Então, dentro da reabilitação, a gente faz os treinamentos, auxilia eles a compreender como esses treinamentos podem ser feitos, mas se esses treinamentos continuam em casa, eles são muito mais eficazes de forma muito mais rápida do que só feitos 1 ou 2 vezes na semana em sessão. Então, como que essa família pode participar? Tem a lição de casa, que normalmente eu passo para os meus pacientes, que são treinos cognitivos, que eles levam para casa e fazem ou sozinhos mesmo, né? Ou com a ajuda de algum cuidador, de algum familiar. E também as estratégias compensatórias que eu ensino em sessão. Então, por exemplo, um paciente que tem dificuldade em organização, né, em planejamento, organização da rotina, tem dificuldade na memória, no sentido de perder compromissos importantes por um déficit na memória ou na atenção, e eu proponho, por exemplo, uma agenda, um calendário como uma estratégia compensatória, eu não posso só ensinar como mexer na agenda, como usar o calendário e deixar com que esse paciente fique em casa sem nenhum auxílio para que ele dê continuidade, né, nessa intervenção. Então, esse ensinamento dessas estratégias, ele é feito com o paciente em sessão, mas também com os familiares, para que eles consigam conduzir esse paciente no restante dos dias que eles não estão em atendimento, que aí se torna uma rotina, para que eles levem conforme a vida, e não só quando eles estão em sessão. Eu imagino que se isso não acontecesse, o paciente ia estar em sessão todos os dias, né? Para poder, de fato, ter essa automatização mesmo, né? Daquilo que você está trabalhando. Então, realmente é muito importante. E fora do tratamento, que mudanças que as pessoas podem fazer no estilo de vida para potencializar os resultados da reabilitação cognitiva? Então, de forma geral, assim, é importante que a gente se mantenha ativo mentalmente, tanto pessoas com déficits cognitivos, como a gente também. Então, essa analogia que você fez com a musculação é muito interessante, porque é basicamente a mesma coisa. Então, se eu vou lá na academia todos os dias e treino lá, faço minha musculação e fico muito forte, e de repente eu paro de ir, essa musculatura ela vai se manter por um tempo, mas depois ela vai se perdendo. Então, o cérebro funciona de uma forma parecida. Então, se eu uso ativamente a minha cognição, a minha atenção, a minha memória, faço planejamentos, eu estou trabalhando, né? Estou fazendo sinapses. E se eu deixo de fazer, se eu não sou ativo, se eu não trabalho isso diariamente, isso não acontece. Então, de que forma a gente pode trabalhar isso? Isso vai depender de cada pessoa, mas, por exemplo, uma pessoa que não é ativa no planejamento financeiro de casa. Então, o marido faz sempre. Imposto de renda, quem faz é o marido. Pô, se interessa, sabe, por aprender. Só da gente querer aprender alguma coisa nova. Então, esse mês eu vou fazer tal parte do meu imposto de renda. Esse mês eu vou pagar tal e tal conta. Ou esse mês eu vou fazer o planejamento
a festa de família que vai acontecer, da Páscoa, quem vai levar tal coisa. Isso a gente já está trabalhando a cognição de forma que antes eu não estava fazendo esse planejamento. Eu estava passiva, né, nessas tarefas. Então, só de eu já estar fazendo uma coisa nova, isso já ativa as nossas sinapses e a plasticidade neural, né, acontece de forma mais contínua. Então, além disso, aprender uma língua nova, a gente tem pesquisas, né, que o uso do Duolingo, da plataforma, para aprender uma nova língua, é muito interessante para o aumento dessa plasticidade neural e essa melhora na cognição global. Então, só de você estar ativo e fazer coisas novas, se propor a fazer coisas que você ainda não sabe fazer, é um ótimo exercício cognitivo diário que a gente pode estar sempre praticando. Ou seja, uma dica super importante, né? Vamos sempre buscar aprender coisas novas. Estando em reabilitação ou não, né, Vitória? Porque isso também vai ajudando a gente a manter o que tá bom, né? Sim, exatamente. A nossa reserva cognitiva, que é o que a gente leva quando a gente fica velhinho, né? É muito importante que ela esteja, assim, bem robusta, porque é isso que faz com que a gente decline menos, né? A nossa cognição decline menos. Então, conforme mais a gente vai aprendendo durante a vida, né? A gente vai alimentando essa nossa reserva cognitiva, melhor a gente vai estar lá para frente. Ai, que ótimo. Essa é uma dica de ouro, hein, gente? Vitória, mais uma vez eu agradeço muito a sua presença, né? E de todo mundo que está acompanhando o Papo Clia. Para vocês saberem mais sobre os nossos serviços, acessem o nosso site, que é o www.cliapsicologia.com.br. Nós temos sedes em Santo André, Campinas e Piracicaba, e também estamos nas redes sociais, como Clia Psicologia, Saúde e Educação. Então, entre em contato conosco e venha nos conhecer. E aguardo vocês no próximo programa. Até mais. Obrigada, tchau, tchau.